Olá, eu sou o pastor Adailton e agora você vai assistir mais um vídeo da série Geração Mais Cobrada. Eu senti de colocar o nome central dos vídeos de Geração Mais Cobrada porque o Senhor Jesus disse que nós seremos a geração que conhece mais sobre a palavra do Senhor. E por conhecer mais a palavra do Senhor, nós seremos mais cobrados por aquilo que deixamos de fazer ao sermos negligentes com todo o conhecimento que o Espírito Santo de Deus, ele nos deu. Esses vídeos também têm a finalidade de edificar a Igreja Celeste, para que ela seja preparada para governar com o Senhor Jesus no seu reino, no milênio de Cristo. Você também verá nesses vídeos comparativos entre a Israel terrestre, que eu chamo de Jerusalém terrestre, e a igreja dos gentios, que somos nós, e que eu chamo de Jerusalém celeste. Você vai ver que nos vídeos há um padrão, e esse padrão acontece tanto na Jerusalém terrestre quanto na Jerusalém celeste. Eu oro para que esses vídeos consigam te ajudar a edificar mais um cômodo da sua casa espiritual no alicerce que é o Senhor Jesus, como ele nos ensinou na parábola dos dois fundamentos, em Mateus no capítulo 7, versículos 24 a 27, onde um homem prudente construiu a sua casa na rocha. Vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força sobre aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída na rocha. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora e ajude a fortalecer esse canal. E ao final do vídeo dê o seu gostei ou não gostei. Vamos então ao vídeo de hoje, que tem o título de A Regeneração. Nesse vídeo, eu vou continuar falando das fases do plano da salvação. Eu já gravei um vídeo sobre a importância de entender o plano da salvação. Depois eu gravei um outro vídeo sobre a fase da justificação. E nesse vídeo eu vou estar abordando sobre a fase da regeneração. Depois você vai assistir o último vídeo, onde eu estarei falando sobre a fase da santificação e a glorificação. Voltando a falar sobre a regeneração, uma outra palavra para regeneração é renascimento, que está relacionada a outra fase bíblica, que é o nascer de novo. E esse nascer de novo nos transforma em novas pessoas, novas criaturas da família do Senhor, como eu já expliquei no livro que eu escrevi, quando nos tornamos membros da Jerusalém Celeste. A fase linda da regeneração, ou a doutrina da regeneração, é um estudo muito importante que todos nós devemos entender como nascemos novamente e da maneira sobrenatural que isso aconteceu. Eu chamo de uma fase linda porque a maneira como nascemos, como o Senhor nos deu um novo nascimento espiritualmente, é algo que me deixa muito feliz, muito emocionado. Podemos entender que o plano da salvação é um trabalho da Santíssima Trindade na vida de todos que se tornam o quinto tabernáculo, onde eu apresento também isso no meu livro Novo Mandamento Vos Dou. E ali eu falo sobre os 7 tabernáculos como um padrão de templo do Espírito Santo de Deus. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre os 7 tabernáculos que a Bíblia apresenta. E como eu explico, o plano da salvação é apresentado em toda a Bíblia, quer diretamente ou indiretamente através dos ensinos, da tipologia, da simbologia na Bíblia. A fase da redenção nos ensina como é necessário nascer de novo, pois sem esse novo nascimento não podemos herdar o reino dos céus, como explica o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 50. Como eu deixo bem claro nos meus vídeos, todos esses ensinos já foram ali
iniciados, foram ensinados no Antigo Testamento. Eu usei, por exemplo, o exemplo do patriarca Abraão para falar da justificação. E hoje, nesse vídeo, eu estarei usando a nação de Israel, que eu chamo da Jerusalém terrestre, pois quando ela foi retirada das garras da escravidão do Egito, e depois de ser justificada, o povo teve que passar pela regeneração para serem transformados, para entrar na terra prometida, que é a Canaã, que nós conhecemos hoje como a nação de Israel. Já o livro de Ruth nos apresenta a fase da redenção. Já a fase da santificação vem através da lei, que eu vou estar explicando no próximo vídeo. Mas como eu friso muito bem, embora tudo estivesse sendo apresentado no Antigo Testamento, nada ainda estava claramente explicado. Tudo era apenas sombra dos benefícios que haviam de vir, e não a realidade dos mesmos. Como eu faço um comparativo entre os dois povos, o rei Salomão também fala em Provérbios, no capítulo 4, 18, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Todos os apóstolos já conheciam esses estudos no Antigo Testamento. Porém, com a vinda do Espírito Santo de Deus, eles foram iluminados. E com o Senhor Jesus, tudo se encaixou. É como um imenso quebra-cabeça, onde você começa a montar ele pelas bordas, até que vai chegar no centro, e quando você monta a última peça, aparece uma linda imagem. E, em relação à Bíblia, isso todo é o conjunto do plano da salvação. O Senhor Jesus é a peça principal de toda a Bíblia. Ele é o centro de tudo. Sem ele, nada do que existe teria sido feito, como o apóstolo João escreve no seu evangelho. Ele é o padrão perfeito, o Deus homem perfeito. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, como ele mesmo se apresenta em Apocalipse 21, versículo 6. Bom, voltando a falar sobre a regeneração. Regeneração significa alguém que nasceu de novo, ou, principalmente, que nasceu do alto. O novo nascimento é uma obra linda de Deus, e de tal modo que todo aquele que é nascido de novo é nascido do Espírito Santo, como o Senhor Jesus explicou para Nicodemos, em João, no capítulo 3. Aliás, o Novo Testamento, o principal expositor da regeneração é o apóstolo João. O termo grego por ele usado para exprimir a ideia de regeneração é genao, que pode significar tanto gerar quanto dar à luz. E nesse vídeo vamos entender o porquê o apóstolo João usou perfeitamente o exemplo de nascer de novo, como um comparativo de uma criança que nasce no ventre de sua mãe. A regeneração é o dom da graça de Deus. É a obra imediata, sobrenatural do Espírito Santo de Deus realizada em nós. Seu efeito é fazer com que nós, que estávamos na morte espiritual por causa do pecado, passemos a ter uma vida espiritual. Ele muda a disposição de nossa alma, inclinando o nosso coração para o Senhor Deus. Você vai notar que a fé é muito importante nessa fase. Aliás, em cada fase a sua fé vai sendo trabalhada, pois o crescimento da fé mostra que essas fases do plano da salvação vão te preparando para acreditar em todo esse maravilhoso plano. O fruto da regeneração é a fé, porém a fé bíblica é baseada em algo racional, pois a fé que é baseada em crenças não é fé, é uma crendice, não é a fé que a Bíblia apresenta. O apóstolo Pedro, por exemplo, escreve em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, que antes santificai ao Senhor Deus os vossos corações. Estais sempre preparados para responder com a mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esse é um dos intuitos desses vídeos da geração mais cobrada.
fazer com que você seja preparado para representar o reino do Senhor Jesus nessa terra, através de uma fé racional e não de uma crendice. Pois hoje nós estamos vivendo tempos em que a própria ciência nos dá base daquilo que acreditamos. Há vários ensinos, achados arqueológicos, que dão base firmes na crença, naquilo que acreditamos na palavra do Senhor. Hoje, por isso que seremos a geração mais cobrada, porque o que é apresentado para nós é muito mais do que na época dos apóstolos. Por isso eu tenho orado e clamado ao Espírito Santo de Deus que direcione cada vez mais a produzir vídeos de uma maneira que você que me assiste possa ter acesso a estudos bem simples e detalhados para uma boa compreensão e da importância de sermos representantes do reino celestial do Senhor Jesus, para assim sermos preparados para a sua vinda e para futuramente habitarmos na Jerusalém Celeste. Por isso é muito importante que você se prepare, pois nós somos cidadãos do reino celestial. E como cidadãos do reino celestial, nós precisamos ali estar cada vez mais preparados quando formos perguntados a razão daquilo que cremos. Como eu estou fazendo nos vídeos, eu quero começar do princípio, onde houve a queda do casal. Através desse começo, você vai entender por que precisamos de um novo nascimento, por que precisamos ser regenerados. Como a Bíblia ensina, no Jardim do Éden existiam duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Sabemos que o Senhor Deus criou o homem para governar no Jardim do Éden, como está escrito em Gênesis no capítulo 1, versículo 26. Porém, o Senhor Deus criou o homem para governar segundo a sua infinita sabedoria, pois Deus é o que tem toda a sabedoria e o poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento, como Jó disse. Outra coisa, o apóstolo Tiago, no capítulo 3, versículo 17, escreve que a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e sincera. E é esta a sabedoria que o Senhor Deus tem planejado para governar essa terra e que vai acontecer no milênio do Senhor Jesus, onde ele vai governar sobre todos os reinos da terra. E eu e você estamos sendo preparados para isso. Porém, o Senhor Deus não é um ditador. Muitas pessoas falam para mim por que Deus permitiu essa desobediência dentro do paraíso. Ele não criou o ser humano para ser um bichinho de estimação, ou algo programável que só faz o que ele manda. Se fosse assim, o casal não teria desobedecido às suas leis e nem teriam condições para isso, pois ele seria um ditador. Ele ditaria as coisas como para que eles não errassem. Porém, ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Elas tinham sido plantadas para que o casal tivesse a opção de desobedecer ou não o Senhor Deus. Isso é interessante, pois desde o princípio a graça e a misericórdia do Senhor Deus já estavam visíveis na criação, e isso eu falo mais no plano da salvação. Pois depois de ter criado tudo de bom e do melhor para o casal, e eu creio que esse era um lindo casal, pois foram criados pelas próprias mãos do Senhor, eles ainda desobedeceram, por incrível que pareça. É lógico, se eu acredito que se fosse com nós, ou como muita gente, teríamos fulminados os dois e criado outro casal. Ninguém saberia mesmo, e quem iria questionar o Senhor Deus? Quem iria questionar era Satanás. E isso eu explico também no plano da salvação. Porém, o que vemos é que o Senhor deixou o casal continuar para colher as consequências dos seus próprios atos. Isso já era a lei da semeadura.
Mas voltando para as duas árvores, a malícia de Satanás foi muito ardilosa. Ele sabia que se o casal ali pudesse ser manipulados, eles tinham que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ali ele pudesse manipular os dois. Você pensa que a tentação aconteceu na mesma velocidade que lemos a passagem ali dos 3 primeiros capítulos de Gênesis? Eu creio que não. Eu creio que houve um tempo para que a serpente colocasse no coração de Eva o desejo de comer daquele fruto. Ali o casal não tinha as mesmas preocupações que temos hoje, porque ainda estavam no jardim. E era óbvio que os dias e os meses não tinham a mesma importância como damos a eles nos dias atuais. Mas Satanás sabia que usando o desejo de conhecimento e da glória humana seria mais fácil de induzir Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora, com esse discernimento, podemos entender que precisamos ser regenerados, porque da maneira como estamos, não podemos herdar o reino de Deus. Porém, ao cometer a desobediência contra o Senhor Deus, houve então a queda. O pecado passou para todos nós, para o mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou para todos os homens, por isso todos pecam. Logo, a rebelião passou a dominar o conhecimento do bem e do mal. O que Satanás falou em ter o conhecimento como o Senhor Deus sobre o bem ou do mal, não seria um conhecimento como o Senhor Deus tem, mas um conhecimento misturado com o pecado. O pecado, o desejo de domínio, de poder, de reinado. Mas Satanás, ele sabia que esse conhecimento poderia, então, atrapalhar o plano de Deus, pois ele foi o primeiro que se rebelou e, assim, levou a todos a se rebelarem contra o Senhor. Pelo conhecimento do bem e do mal, o coração do homem, então, ficou corrompido, como diz o Salmo 14, versículo 3. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Por isso é necessária a regeneração, pois todos os nossos pensamentos são para ali pecar e tentarem contra a santidade do Senhor. E por causa do pecado, o nosso conhecimento sobre o bem e do mal podem ter ali graves danos para a humanidade. O profeta Jeremias escreve no capítulo 17, versículo 9, que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. E nosso coração é perverso. O Senhor Jesus disse em Marcos, no capítulo 7, que o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração do homem veio os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do coração do homem. Satanás ali ficou feliz em que o seu plano de corromper o ser humano deu certo, pois ele sabia que se tivesse oferecido a árvore da vida, seria mais difícil de enganar Adão e Eva, pois eles continuariam vivendo e não teriam nenhum conhecimento sobre o bem e o mal, e assim ter condições de manipulá-los para ter ali o desejo de crescer na maldade, no pecado e no poder, se distanciando cada vez mais do Senhor, como diz a palavra. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente para o mal. Por isso, o plano da salvação precisava ser executado o mais rápido possível. E deveria ser um plano perfeito, pois através da imperfeição do ser humano, nada de bom sairia para mudar o destino de todos, e assim a condenação eterna
alcançaria a todos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e a inclinação do seu coração era sempre para o mal. Por isso, havia necessidade de uma mudança, havia necessidade de uma transformação, um novo nascimento, uma regeneração. Desde o princípio, a doutrina da regeneração já estava presente na história da humanidade. Quando houve a queda, o plano da salvação já fazia parte da restauração da humanidade. Como eu disse no vídeo que eu gravei explicando sobre o plano da salvação e as fases do plano da salvação, que são a justificação, a regeneração, a santificação, todas elas estavam inclusas nesse plano. Mas como era um plano ali que precisava ser executado de uma forma brilhante, ele foi executado e desenvolvido de uma maneira maravilhosa pela Santíssima Trindade. A regeneração da humanidade foi sendo apresentada à medida que o plano da salvação era implantado, assim como a justificação e a santificação na sua ordem. Era visível que a humanidade precisava ser regenerada, como mostra o desenvolvimento do ser humano ao ler a Bíblia nos primeiros capítulos. Os homens precisavam nascer de novo. Tanto é que o Senhor Deus mostrou isso quando ele permitiu o dilúvio. Porém, ao ver ali que Noé e a sua família, por causa do pecado, como uma máquina que apresenta um defeito na sua fabricação, eles continuavam cometendo os mesmos erros que os seus antepassados cometeram. Assim, mostram que toda a solução que o Senhor Deus apresentava para consertar o erro cometido pelo casal no Jardim do Éden, a humanidade sempre por causa da sua natureza pecaminosa, não cumpria a sua parte na aliança que o Senhor Deus sempre fazia com cada um. Qual era a solução então dos problemas? Ter um novo povo que fosse diferente dos demais povos. Um povo separado do regime babilônico. Um povo santo como o Senhor Deus é santo. Uma nação de sacerdotes reais. Um povo que refletisse o seu caráter. Um povo que nascesse da semente da Eva, como fora prometido a Eva pelo Senhor Deus quando o casal foi expulso do paraíso. As genealogias que a Bíblia nos mostra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, comprovam que o Senhor Deus cumpriu todas as promessas para que o plano da salvação fosse executado a partir da semente de Eva. Os descendentes do casal Adão e Eva mostraram que a separação do regime babilônico ela deveria acontecer. Aí nós chegamos então no patriarca Abraão, que foi um homem que teve o privilégio de receber a promessa do povo que seria regenerado pelo Senhor Deus no Antigo Testamento. Um povo que seria uma grande nação, como ele prometeu ali quando foi chamado. E Deus prometeu a ele que dele sairia uma grande nação. Um povo que viria a ser um povo que era o mais numeroso que as estrelas do céu, cujo o povo seria, infelizmente, escravo 400 anos depois, pois eles precisavam ali ter esse encontro, eles precisavam passar por isso. Esse é o povo que eu gostaria então de estar comentando agora. Como eu já disse, o plano da redenção só funciona para aquele que necessita, para quem é escravo, para quem precisa acabar com o sofrimento, acabar com quem ali está passando por uma situação, acabar com aquele momento de agonia. Pois para quem é livre, a liberdade não é almejada como quem está escravo.
Quem é livre muitas vezes não experimenta mais o sofrimento, não busca mais um libertador, principalmente quando está no mundo. Ele está satisfeito com a sua vida atual e em algumas vezes até despreza a liberdade e o libertador, porque está acostumado com essa liberdade. Como o rei Salomão escreve em Provérbios capítulo 27, 7, alma farta pisa o favo de mel, mas a faminta todo amargo é doce. A nação de Israel, depois da libertação da escravidão, precisava de mudanças de pensamentos, palavras e atitudes. O Senhor Deus mostrou para eles que precisavam de mudanças, mesmo estando livres. Eles permaneciam ainda com a mente de escravo, atitudes de escravos, desejando comer as comidas e as bebidas no tempo da escravidão. Infelizmente não perceberam que suas atitudes eram de pessoas ali escravas, magoadas, reclamavam de tudo, eram rebeldes porque a escravidão provoca esse tipo de sentimento nas pessoas. Suas atitudes deveriam ser de gratidão, de alegria, de pessoas livres por estarem sendo sustentadas de uma maneira sobrenatural pelo maná, as cordonizes, vendo a coluna ali de fogo, aquilo que Deus preservava o povo no deserto. Porém, o que nós vemos e notamos é um povo escravo, um povo que ainda tinha uma mente e que precisava ser regenerado. Porém, nós vemos que, por mais que o povo fosse rebelde, o Senhor Deus não desistiu de mudar essas pessoas. Ele entrega, então, as leis para Moisés e continua com o plano da regeneração. O Senhor manda, então, construir o tabernáculo, apresenta os sacrifícios para que as barreiras criadas pelo pecado fossem quebradas e a comunhão fosse estabelecida, como nos mostra no livro de Levítico. Porém, no livro de Números é que chegamos realmente à conclusão que havia uma necessidade de uma completa mudança de povo. O que o Senhor Deus disse para Moisés, queria matar todos aqueles que eram rebeldes, pois eles levantaram o bezerro de ouro no deserto. Ele cumpriu realmente aquilo que ele havia prometido, mas não da maneira como Moisés ali clamou ao Senhor que não fizesse. Deus, ele permitiu que o tempo fizesse com que o povo fosse regenerado. Deus, ele trabalha de uma maneira tremenda. O Senhor Deus ali, ele não fulminou o povo quando falou para Moisés. Aquele momento, o Senhor Deus deixou que o tempo se encarregasse de transformar, de matar aqueles rebeldes e que viesse um novo povo, como vemos que o Senhor ali fez, deixando o povo 40 anos no deserto. E nós vemos que somente Josué e Caleb conseguiram entrar na terra prometida porque entenderam o plano que Deus queria para transformar, para regenerar o povo. Nós vemos que havia naquele meio pessoas que entenderam que a transformação era necessária, sem precisar passar pela morte no deserto, como a maioria passou. Chegamos então à conclusão que o ser humano, depois da queda, não consegue por si mesmo mudar a sua condição de pecador. Ele não consegue, por mais que tente ali restaurar a comunhão quebrada pela rebelião causada pelo casal Adão e Eva, ele não consegue fazer esse papel de regenerar-se a si mesmo. Por isso que as pessoas que seguem as religiões não conseguem mudar a sua condição de pecador para uma condição de pessoa espiritual, e nem diminuir a sua distância do Senhor Deus, porque as religiões apresentam meios baseados em ensinos humanos
dos líderes ou dos fundadores dessas religiões. A palavra religião deriva do latim religare, ou seja, é o homem tentando se ligar a Deus. A religião é, antes de mais nada, uma atitude do ser humano perante o mundo e os outros, e que pressupõe que, através dos seus ensinos, eles conseguirão chegar até Deus. Porém, os ensinos que eles apresentam são ensino de pessoas também ali com defeitos, com problemas. O pecado ainda continua. O ser humano por si mesmo não consegue se ligar ou se religar a Deus. O ato de religar-se a Deus implica em haver a revelação das doutrinas, ali do ensino, ali do plano da salvação. Precisa de todo um processo, uma transformação que somente através do Senhor Jesus isso acontece. Nós podemos ver que vários ensinos dessas religiões são apresentadas por seus fundadores, que todos eles, por mais que ensinem essas doutrinas, não conseguem eles mesmos alcançarem os objetivos das suas doutrinas, dos seus ensinos. Porém, o Senhor Jesus, ele ali consegue cumprir todo esse plano da regeneração. Em Mateus, por exemplo, capítulo 23, versículo 4, o Senhor Jesus rebate, por exemplo, esses ensinos que levavam ali o povo a seguir a lei, mas uma lei dada pelos doutores da lei, que pela hipocrisia de impor leis pesadas ao povo, não deixavam eles chegarem a Deus. E nem eles mesmos conseguiam praticar essas doutrinas. Eles nem usavam o seu conhecimento para aliviar a carga do seu povo, daqueles que o seguiam, e ao atarem fardos pesados e difíceis desses membros carregarem, nem eles, com seu conhecimento, ajudavam a remover esses fardos pesados. Isso é o que muitas religiões fazem através dos seus ensinos. Ao invés de apresentar uma solução para o pecado, para que realmente cheguem aos céus, eles criam várias doutrinas que enchem seus seguidores de caminhos que não vão conseguir chegar ao lugar desejado, e nem eles mesmos conseguem aliviar os seus membros espiritualmente. Assim, nem os líderes alcançam o que ensinam e nem seus membros conseguem alcançar. Logo, eles fecham aos homens o reino dos céus e nem eles entram e nem deixam que os outros entrem. E isso acontece, infelizmente, com muitas pessoas hoje. Entendemos agora que o padrão humano de ensino, que ninguém, então, através desses ensinos, consegue entrar no reino dos céus, pois, através desses ensinos, eles só vão se encher de cargas. Porém, o único que pode apresentar um caminho é o Senhor Jesus. Ele mesmo declara no Evangelho de João, no capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ao não ser por mim. Os próprios discípulos sabiam disso. Pedro apresentou ali para a multidão que só o Senhor é o caminho para o céu. E nós podemos entender, então, que através do ser humano, dos ensinos humanos, a salvação, a regeneração, a ida para o céu, não vai ser ali, não vai ser o caminho, não vai ser alcançada por aqueles que estão seguindo.
pois somente o Senhor Jesus pode apresentar, somente Ele é o caminho para conseguirmos alcançar a salvação eterna. Agora você está entendendo que a verdadeira regeneração não pode vir de homens, tem que vir do Senhor Deus. O homem sempre é regenerado pelo Senhor Deus, ele nunca se regenera. Para entrarmos no seu reino, precisamos ser regenerados e vivificados pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro, ele escreve em 1 Pedro capítulo 3, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos. A verdadeira regeneração tem que acontecer de um novo nascimento, porém não da carne para a carne, mas do Espírito Santo de Deus para o Espírito. O primeiro que teve o privilégio de receber esse ensino do Senhor Jesus foi o fariseu Nicodemos, por incrível que pareça. Aliás, como eu falei e repito, o Novo Testamento, o principal expositor da regeneração é o apóstolo João. Ele entendeu pela revelação do Espírito Santo de Deus que o homem só poderia ser regenerado quando nascesse pelo padrão apresentado pelo Senhor Jesus. O fariseu Nicodemos foi o personagem usado para que esse ensino fosse passado para todos através do Evangelho de João. O termo grego por ele usado para exprimir a ideia do novo nascimento pode significar tanto gerar quanto dar à luz. Quando o Senhor Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos compreendeu que o nosso Senhor estava falando de um novo nascimento. Porém, a princípio, ele associou o novo nascimento como qualquer um de nós faríamos se fôssemos ensinados sobre a regeneração naquela época. Quando Nicodemos começa a conversa, ele tratou o Senhor Jesus como mestre. Porém, algo incomodava. Como um mestre pode fazer milagres? Somente se Deus estiver com esse mestre. O Senhor Jesus, então, fez o que fez com todos os apóstolos. Ele declarou quem ele era. Ele declarou que o seu reino estava começando. Porém, ele explica que para entrar no seu reino era necessário ter uma nova natureza, um nascer de novo. A conversa então muda. O Senhor Jesus declara nesse momento que ele não é um mestre qualquer, mas o Filho do Senhor Deus, o Messias prometido, e que estava anunciando o seu reino. Porém, para entrar nesse reino celestial era necessário ter uma nova natureza, pois o seu reino não era daqui, como ele mesmo anunciava, e não sendo daqui, os ensinos humanos não ali seriam entendidos, não se encaixariam nesse reino. Nicodemos então pensa que o novo nascimento estava associado ao nascimento no sentido físico de procriar, pois ele declara: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar na barriga de sua mãe e nascer outra vez? Isso seria um problema muito grande para Nicodemos. O Senhor Jesus carinhosamente corrige esse mestre e fala que o nascimento estava associado no sentido espiritual, o de regenerar. Eu afirmo ao Senhor que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Que nasce de pais humanos é o ser de natureza humana. Ele estava dizendo procriar, que é o que Nicodemos entendeu. Porém, ele diz para Nicodemos que o que nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual, ou seja, um ser regenerado. O Senhor Jesus estava dizendo para Nicodemos que os filhos gerados pelo Espírito Santo de Deus seriam gerados pela fé no novo nascimento, através do batismo e da vida que o Espírito Santo de Deus sopraria em suas narinas. Em sua primeira carta, João claramente tinha em mira essa nova geração. O homem que é gerado ou nascido de novo
Mais provavelmente, ele é nascido de novo porque vem do alto, do Espírito Santo, ou simplesmente de Deus. Isso ele repete 9 vezes na sua primeira carta. Agora, por que é necessário nascer de novo? Para poder ver o reino de Deus com os olhos espirituais. A regeneração é necessária para que aquele que nasça de novo possa ver e ouvir e buscar coisas divinas direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, pois somente assim ele vai compreender as coisas do Espírito. É algo fascinante, pois aquele que é procriado da carne, ele não pode entender as coisas espirituais. Ele só entende aquilo que é da carne. E, porém, o que é regenerado pelo Espírito Santo de Deus vai entender as coisas espirituais. Antes do novo nascimento, nós só buscávamos as coisas carnais. O apóstolo Paulo ele escreve, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 5, que a nossa natureza pecaminosa sempre vai produzir imoralidade sexual, impurezas, ações indecentes, adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, os ciúmes, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras, todas as coisas que a carne, aquele que foi criado na carne, pode produzir, e esses não herdarão o reino dos céus. E aí ele fala que os que são regenerados vão buscar o fruto do Espírito que produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, a longanimidade, a fidelidade, a humanidade, domínio próprio, o amor. E contra essas coisas não existe lei. O apóstolo Paulo continua explicando isso na carta para o seu discípulo Tito, no capítulo 3, que em outro tempo éramos rebeldes com as coisas do Senhor Deus, desobedientes, escravos das paixões e dos prazeres, servindo a várias concupiscências e deleites e vivendo na malícia e inveja. Mas depois de sermos justificados, fomos regenerados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o Senhor Deus mostrou a sua bondade e seu amor por todos nós, como nós tendo salvos através do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus, e que ele derramou sobre nós ricamente por meio do Senhor Jesus. Isso é lindo. É isso que acontece para todos que aceitam ser regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E através do batismo você começa a ceiar com o Senhor todo mês. Entenda bem, o batismo não tem nada a ver com a salvação. Isso eu vou explicar na santificação. Ele serve para a regeneração. Não podemos confundir isso. Mas pode ter certeza que você vai aprender mais sobre isso no próximo vídeo. Por isso que nós precisamos ser regenerados. Se não houver um novo nascimento, se não houver uma transformação, se não houver ali uma regeneração, as pessoas vão continuar vendo o mundo e desejando o mundo de acordo com o que a nossa carne deseja, pois ela é pecaminosa. Porém, aquele que é regenerado vai passar a ver a vida de uma maneira diferente, com a lente do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas chegam para mim, depois de se converterem, e dizem: pastor, eu estou mentindo mais agora. Não é que você está mentindo mais, é que agora o Espírito Santo de Deus está te mostrando, através do novo nascimento, que você é um pecador e precisa de uma mudança, de uma transformação. Você passa a ter os olhos espirituais, ouvidos espirituais. Você passa a ver a vida com os novos olhos, pois foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Nicodemos, então, entendeu o que é o novo nascimento, assim como eu e você.
E aquele que entende, ele passa pelo batismo das águas, que é uma simbologia da regeneração. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo escreve que vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. O batismo nas águas, além de ser uma das duas ordenanças dadas pelo Senhor Jesus, que a outra é a ceia, simboliza que aqueles que foram regenerados nasceram de novo. O batismo é uma maneira de dizer que o antigo homem foi morto e sepultado. Assim, por isso que ele é levado, ele é afundado nas águas e depois ressurge um novo homem, uma nova pessoa, alguém regenerado e transformado na nova natureza de um cidadão do reino celestial. Por isso a importância do batismo e de participar da ceia do Senhor. Dessa forma, o cristão está afirmando ao mundo que agora ele foi regenerado, que ele nasceu novamente. Outra evidência da regeneração é que os profetas profetizaram ali, principalmente Ezequiel e Jeremias, que cumpririam para todos aqueles que fossem regenerados a transformação. A primeira profecia é a do profeta Ezequiel, que ele escreve no capítulo 36, versículo 26, que daria a todos que passaram pela regeneração um novo coração e um espírito novo. O Senhor Jesus trocaria o coração desobediente de pedra do homem antigo por um coração bondoso e obediente, além de colocar o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, pois somos templos do Espírito Santo. E assim, para que pudéssemos obedecer às leis e para que se cumprissem os mandamentos que o Senhor nos deu. É necessário essa mudança. A segunda profecia está no livro do profeta Jeremias e depende da regeneração, pois essa profecia precisa de mudança de um coração e de um espírito regenerado. O profeta Jeremias escreve no capítulo 31, versículo 33, que o Senhor Deus fará uma nova aliança, e nessa aliança ele escreveria a sua lei na mente e no coração de cada um que foi regenerado. Assim, ele seria o nosso Senhor e nós o seu povo. E disse mais que todos os conhecerão, tanto as pessoas mais importantes quanto as mais humildes, pois o Senhor Deus perdoaria os seus pecados e nunca mais se lembraria das suas maldades. Parte dessa profecia está se cumprindo e a outra parte acontecerá no milênio de Cristo, e é por isso que eu estou falando, é por isso que eu estou aqui gravando esses vídeos. Isso começa a acontecer quando o Senhor Jesus começa a transformar, curar, libertar, restaurar as pessoas através da sua santidade, como eu explico no Tabernáculo Perfeito, no livro O Novo Mandamento Vos Dou. Ele purifica de todas as impurezas, aspergindo a água da vida que flui dele. O escritor de Hebreus afirma que essas duas profecias começou na primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda vai continuar, vai acontecer no milênio de Cristo. Ele vai revelar às nações quem ele é e que o Senhor Deus faria essa transformação num novo povo. E todos os povos, todas as nações viriam de todos os países trazer ali, adorar a adoração e voltarem todos à terra nova, à terra, a Israel terrestre. E não só isso, todos ali participariam da nova aliança, conheceriam ele como Senhor, desde o menor até o maior. E ele perdoaria os pecados e jamais se lembrariam deles. O Senhor Deus disse em João, no capítulo 10, que as ovelhas então ouviriam a sua voz e reconheceriam, e elas seguiriam ele, pois ele dá a vida eterna,
e nunca pereceriam. Ninguém mais arrebatará das mãos dele. Meu Pai que me deu é maior do que todos e ninguém pode tirá-las das mãos de meu Pai. Essa promessa começou quando o Senhor Jesus veio nessa terra. Ela está continuando, por isso é uma promessa no passado, no presente e no futuro. Ela vai se concretizar quando o quinto tabernáculo, que somos nós ali, nos unimos ao Senhor e temos o reino do Senhor nessa terra. Por isso, eu e você precisamos ter esse conhecimento. Por isso, eu e você precisamos, hoje, colocarmos em prática que somos um povo regenerado, que estamos sendo preparados para o reinado futuro com o Senhor Jesus. E não só isso, não só sermos preparados, além de sermos regenerados, apresentarmos essa nova cidadania para as outras pessoas que estão ainda no regime babilônico. Isso é o evangelismo. Através do seu testemunho, através da sua vida regenerada, você pode apresentar este novo reino a essas pessoas, aos seus parentes, aos seus amigos, ser um instrumento do Espírito Santo de Deus nesses últimos dias da igreja nessa terra. Agora que você entendeu a importância da regeneração, que você foi regenerado, que nós fomos regenerados, passemos então a ser a geração que apresenta a geração mais cobrada, mas que ao mesmo tempo não vamos ser negligentes com todo esse conhecimento que o Senhor está nos dando. Venhamos a ser usados e ousados nesses últimos dias da igreja na terra, para buscar mais e mais pessoas para sermos como nós, cidadãos do reino celestial. Por isso, meu irmão, minha irmã, deixa Deus te usar. Tome esse conhecimento, seja racional, na fé, naquilo que o Espírito Santo colocou em nossas mãos. Vamos executar a nossa missão da melhor maneira possível. Sinta-se privilegiado por ser um novo membro, um novo cidadão desse reino maravilhoso que é o reino do Senhor Jesus. Que o Deus te abençoe, que Deus continue te usando nesses últimos dias na igreja nessa terra. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus.